Galera, é o seguinte, o programa de hoje do Oficina Mecânica, que não dá dor de cabeça, tem um tema muito interessante, Eu não sei vocês, mas eu sempre tenho a sensação que dono de oficina mecânica não tem mais tempo para nada. Será? E é verdade mesmo, dono de oficina não tem tempo para nada. Esse vai ser o nome do nosso programa de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Sérgio Santos, sou o fundador da SM Motors, uma oficina mecânica de 16 anos na cidade de Jundiaí. E olha que a gente chegou a atender 1.200 carros no ano. É óbvio que no ano de 2020 houve uma pandemia e não chegamos a esse número, mas imagina 1.200 carros por ano. É carro para dedéu, né? Durante esses 16 anos. E aí a gente pegou e aprendeu a fazer uma coisa que eu chamo de tocar oficina mecânica. E a ideia desse programa, desse bate-papo, é fazer o quê? Trocar ideias, ter insights para administrar, fazer gestão, tocar, gerenciar, ou qualquer adjetivo que vocês queiram dar, que é essa parada, esse negócio que chama-se oficina mecânica. A ideia é facilitar a gestão ou a administração de uma oficina mecânica. E o tema do nosso programa de hoje é dono de oficina não tem tempo mais para nada. Vocês concordam comigo? Esse tema ele foi tirado, sabe de onde? De uma reunião que a gente teve hoje. E um dos nossos alunos falou, eu não estou tendo tempo para nada, E eu tive a mesma sensação de que eu não estou tendo tempo para nada. E eu acho que vocês aí devem estar se identificando também com esse assunto que tá faltando tempo, mas eu já falei isso em outros momentos, e o que eu disse? Eu disse que o que nós temos em comum? Esses alunos que disseram, talvez você que esteja com a sensação de que você está sem tempo para fazer nada, o que nós temos em comum? Nós temos as mesmas 24 horas que qualquer outro ser humano tem, né? E aí, gente, o que faz com que a gente tenha tempo, ou o que faz com que falte tempo, é o que a gente faz com ele, né? Ou as prioridades que a gente dá. Para quem viu os stories na divulgação, existe uma ferramenta, né? Que essa ferramenta ela é um quadrado, eu não sei se vai dar para mostrar para vocês aqui, eu desenhei um quadrado aqui, ó, onde tem o urgente, o menos urgente e aquelas paradas todas, né? Mas nós não estamos aqui para falar de ferramenta, não. Nós estamos aqui para trocar ideia e ver o que a gente faz com essa informação. Porque se eu estou tendo a sensação e vocês estão tendo a sensação, significa que algo precisa ser mudado, né? Algo precisa ser pensado. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Nessa vida de consultor, nessa vida de palestrante, nessa vida de dono de oficina, eu sei muito bem o que faz com que falte tempo para gente. Falte tempo é a falta de gestão. Tem um amigo meu que fala assim, isso aí é falta de gestão, Ele brincando, né? Ele não sabe fazer gestão, neca de pitibiriba. E aí ele fala, falta gestão. E na verdade é mesmo, né? Isso significa que a gente ou não está delegando, né? Ou está delegando algumas coisas para algumas pessoas que não estão entregando. E a gente precisa ficar ligado nisso, a gente precisa ficar antenado nisso, porque quando a gente se sente sobrecarregado, mesmo tendo uma equipe, algo precisa ser pensado, algo precisa ser repensado, né? Ou aquilo que a gente está absorvendo vai além da nossa capacidade de entrega, ou a gente está absorvendo algo que a gente está delegando. Olha isso. Ou a gente está absorvendo algo que a gente está delegando e que a gente não deveria absorver. Vocês concordam comigo? Quem concorda comigo, levanta a mão. Quem concorda comigo, mexe com a cabeça. Concordo. É muito comum eu receber ligações, como, por exemplo, ontem eu falei com uma pessoa que manifestou interesse naquela pesquisa que eu fiz, quem que queria
participar do programa Método SR na Prática, onde eu ia ser entrevistado por vocês, né, onde vocês iam fazer perguntas. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa e essa pessoa tem 8 funcionários, mas esta pessoa e mais a esposa. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caraca, meu, o cara tem 8 funcionários, mas ele e a esposa são 10 pessoas, e esse cara falou assim para mim, Sérgio, eu não aguento mais. Sérgio, eu ganho dinheiro com a minha oficina. Sérgio, eu atendo, puta, quantos carros que o cara atende? Meu, a quantidade de veículo que o cara atende é um absurdo. Eu falo, Jesus Cristo, né? Mas aí eu peguei e comecei a conversar mais com ele, comecei a fazer algumas provocações, né? Quando eu dou umas cutucadas, eu chamo de provocações. Eu percebi que ele era bastante centralizador, né? E aí eu comecei a me identificar com a história desse cara, e aí cada vez que eu converso com alguém que está passando por alguma coisa que eu já passei, eu me identifico demais. E aí eu peguei e fiquei pensando, falei, cara, fala mais sobre isso. Me fala mais sobre isso. E o cara ia falando, e o cara ia falando, e o cara ia falando. Daí eu comecei a perceber, eu falei, meu, esse cara aí, ele tá faltando ele delegar, né? Ele delegar função e não tarefa, né? Porque uma das coisas que consome demais o nosso tempo é quando a gente tem que tomar a decisão por todas as áreas ou por todos os funcionários. E, ó, não precisa ter 10 funcionários, não, tá? Você tendo 3, ou sendo você e mais um, hoje mesmo eu conversei com uma outra pessoa, e é ele mais o sócio dentro da empresa, né? E aí os caras se sentem sobrecarregados. Se bem que aqueles caras lá, eles estão sobrecarregados, porque atender 120 carros por mês em 2 mecânicos, e eles ainda têm que pagar conta, eles ainda têm que atender cliente, eles ainda têm que testar carro, eles ainda têm que fazer diagnóstico e eles ainda têm que consertar os carros. E eu falei, meu senhor amado, esses caras são power mesmo, esses caras aí, o problema deles é que eles não estão delegando, né? O problema é que eles não têm equipe mesmo, e eles não vão conseguir dar conta, né? Só que aí os caras, um dos caras começou que eles tinham dificuldade de contratar, de delegar, enfim, é uma outra parada, é uma outra vertente, né? Mas vamos voltando aqui para a realidade, né? Eu vou falar da minha realidade hoje, tá? Da minha falta de tempo. A minha falta de tempo é o que eu percebi, porque assim, na reunião de hoje, né? Aconteceu uma parada, e depois da reunião de hoje, aconteceu uma parada com um dos alunos, e aí aconteceu que rolou uma reação em cima daquilo que aconteceu, né? Pô, beleza, rolou uma reação em cima daquilo que aconteceu. E aí eu tentei ficar lembrando daquele velho ditado lá, né? O importante não é o que acontece com você, o mais importante é como você reage àquilo que aconteceu com você, né? E aí, voltando a falar de mim, como eu reagi ao que está acontecendo, né? Aí eu peguei e comecei a olhar, falei, peraí, Sérgio, se você tá achando que não está tendo tempo de fazer nada, ou você não está sendo produtivo no seu dia, né? Ou você está sobrecarregado, né? E aí, o que acontece? Sabe uma das coisas que fazem com que a gente não seja produtivo e a gente se sinta sobrecarregado? Alguns hábitos que a gente tem, principalmente dentro da oficina. Que hábitos que são esses? Vou dar um exemplo bem prático. Não ter um roteiro do que você tem que fazer durante o dia, né? Não ter um planejamento do que deve ser feito durante o dia. Você aí, né? Você tem um planejamento do que você tem que fazer durante o seu dia,
né? Você já sabe tudo o que você tem que fazer durante o dia, porque até onde eu tenho conversado com as pessoas, né, nesses períodos, nesses dias, eu tenho percebido que todo mundo está com bastante serviço para fazer, né? Ou se não está com bastante serviço para fazer, também não está sem nada para fazer, né? E mesmo assim as pessoas estão se sentindo sobrecarregadas, né? A falta de roteiro e a falta de planejamento do que vai acontecer no dia, causa muito disso daí. Causa muito disso daí. E eu percebi, né, olhando para dentro, né, fazendo o exercício, né, quando você olha para dentro de casa, é fazer o exercício. E eu percebi que nos últimos dias, por conta de ser início de ano, um monte de coisas que foram planejadas estão acontecendo, né? Alguns imprevistos com algumas pessoas do time que estão ausentes, alguns imprevistos com pessoas que foram demitidas e não foram recolocadas a tempo suficiente, fizeram com que a gente acabasse saindo do cronograma, digamos assim, né? E você não refazer esse cronograma, você não refazer esse planejamento, isso cai a produtividade de uma maneira absurda. Isso cai a produtividade de uma maneira absurda. Então, esse exercício que eu fiz, olhando para dentro de casa, vamos chamar assim, né? Olhando para dentro de casa, me fez descobrir isso, que uma das coisas que me fazem ter a sensação de que não está dando tempo de fazer nada, é essa daí, a falta de um roteiro do dia a dia, né? É óbvio que estamos também absorvendo algumas demandas, né, que não deveriam ser absorvidas, mas se não absorver, não é feito. E aí existe, né, para quem viu a divulgação, naquele quadradinho lá, existe as prioridades das tarefas, né, que é o faça agora, o delegue, o elimine ou o programe, de como priorizar as tarefas. Se é importante e urgente, faça agora. Então, é importante e urgente, mas a pessoa que deveria fazer não está fazendo, né? Então, você tem que fazer. E aí, você também tem coisas que são importantes e urgentes e tem que ser feitas. E aí, o que acontece? Sobrecarrega. Ou se é importante, mas não é urgente, programe, né? Como, por exemplo, Sérgio, eu não tenho tempo de criar um cronograma de treinamentos para os funcionários. Esses dias, numa live lá atrás, eu ensinei, eu dei um passo a passo, inclusive dei um calendário para fazer, né? É importante, mas também não é urgente, que dá para ser programado. Então, não dá para falar que está faltando tempo, né? Começou a fazer sentido, começou a dar aquela marteladinha na cabeça, né? Se não é importante e também não é urgente, elimine. O que a gente pode pegar como exemplo de não é importante e também não é urgente e dá para eliminar? No dia a dia. No dia a dia. Vocês conseguem me mandar um exemplo dessa parada? Do que é importante e do que não é importante e também não é urgente e que dá para ser eliminado? Dá uma dica aí para mim. Enquanto eu vou trocar a bateria dessa câmera aqui que ela parou. Dê uma dica para mim do que é. O que não é importante e também não é urgente. Sabe uma coisa que eu percebi? Eu não sei vocês, né? Mas façam um exercício. E esse exercício chama-se: comecem a monitorar a quantidade de tempo que vocês ficam nas redes sociais durante o dia, durante o horário de trabalho. Começa a monitorar. Eu comecei a monitorar, né? É óbvio que uma das partes do meu trabalho agora, hoje em dia, é ficar nas redes sociais, porque eu preciso gravar story para vocês. Eu preciso
estar aqui agora, né, fazendo a live para vocês, para divulgar o método e etc e tal, entregar ferramentas valiosas para vocês, né? Então isso daí faz parte hoje em dia do meu trabalho, né? É alguma coisa que faz parte da minha realidade e faz parte do meu dia a dia. Mas quando não era assim, eu comecei a monitorar e eu fiquei pensando, falei, meu Deus, olha quanto tempo o meu telefone, ele me avisa quanto tempo eu tô passando na internet por dia, né? Gente, vocês não fazem ideia. No final da semana, no final de uma semana, se vocês pegarem esse relatório que o celular de vocês emite, que eu tenho certeza que o celular de todo mundo pode trazer esse relatório, comecem a monitorar a quantidade de tempo que a gente fica na internet. Bota o telefone para, pum, apitar, porque dá para você programar, né? Ah, eu quero passar 1h30 no telefone, nas redes sociais por dia. E você pode programar até a rede social. No Instagram eu quero ficar, eu só posso ficar, né? Ou eu me permito a ficar 1h30 por dia, no Facebook 1 hora por dia e outras redes sociais 1 hora por dia. Meu, comecem a monitorar, vocês vão ficar impressionados com a quantidade de tempo que a gente fica nessas paradas. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia da quantidade de tempo que a gente fica nessas paradas. A Manu mandou uma martelada. Gente, esse vai ser o nosso símbolo oficial, tá? Uma cabecinha enfaixada e um martelo. Toda vez que o Sérgio falar alguma coisa que der um insight, que ligar um botãozinho, que virar uma chavinha na cabeça de vocês, manda uma martelada, porque, meu, eu fico mó feliz quando alguém manda uma martelada na cabeça. Vocês não fazem ideia, é mó legal. Porque, assim, se fez sentido para mim, eu imagino que possa fazer sentido para alguém. E quando faz sentido para alguém também, eu falo, pô, eu não sou doido, né? Vocês assistiram aquele filme da Netflix que chama-se O Dilema das Redes? Se vocês não assistiram, empreendedores, donos de oficina, empreendedores, gestores, assistam esse filme, O Dilema das Redes. O bagulho é sinistro, a parada é sinistra. Vocês não fazem ideia do que são essas notificações que a gente recebe, esses avisos de que alguém curtiu, esses avisos de que alguém interagiu. Vocês não fazem ideia do que é isso. As cores que eles colocam nas plataformas, cara, é tudo proposital e é tudo para chamar a nossa atenção, e é tudo para prender a nossa atenção, e é tudo para prender a nossa audiência. Vocês não fazem ideia, o bagulho é sinistro. Então, assim, esse é no meu ponto de vista, do que não é importante e que não é urgente e que dá para ser eliminado. Pô, Sérgio, mas eu gosto das redes sociais, eu acho legal, papapá. Tudo bem. Eu sou o cara que vai pregar e defender todo mundo aqui a fazer o que gosta, né? Só que aí tem que ter uma parada que chama-se programação. Programe-se, né? Coloque os horários para você fazer essas paradas. Pô, tem hora que eu quero dar uma curtida. Pô, pega na hora do almoço, fica 20 minutos a mais, 30 minutos a mais na hora do almoço, ou pega no final do dia, 1 hora e meia, ou pega no início. Gente, não façam isso no início, logo que vocês acordam. Eu estou me monitorando, eu estou me policiando, vocês não fazem ideia de como isso daí consome a gente no início do dia. Vocês não fazem ideia de como isso nos eu vou colocar entre aspas assim, né? Suga a nossa energia, sabe? Parece que tira toda a nossa criatividade, toda a produtividade. Então eu não recomendo que faça isso logo no primeiro horário, mas é força do hábito. Meu, você acorda, antes de você... Tem gente que antes de rezar já pega o telefone e já vai olhar, né? Força do hábito, né?
Somos programados para estar fazendo isso. Somos programados de maneira inconsciente. De maneira inconsciente. Vocês não fazem ideia do que é o nosso cérebro. Vocês não fazem ideia de como a galera programa e desprograma nosso cérebro. Os nossos pais programam os nossos cérebros. Vou entrar numa parada aqui que não tem a ver com o assunto de falta de tempo, mas eu acho importante ser dito. Por exemplo, o que é uma programação do nosso cérebro? Todo mundo aí, tenho certeza que todo mundo, quando criança, a mãe e o pai falavam, não converse com estranhos. Não converse com estranhos. Não converse com estranhos. Não converse com estranhos. Não é verdade? Eu tenho certeza que todo mundo aí, a mãe já falou, não converse com estranhos. Hoje, eu digo para você que uma das maiores ferramentas para você se desenvolver, para você crescer, é conversar com estranhos. Olha que parada louca, né? Mas não é assim conversar com estranho aleatoriamente. É uma parada que eu chamo de fazer networking. Networking você tem que fazer com quem você não conhece, né? Você tem que fazer com quem você não conhece. Essa semana mesmo, um cliente chegou na SR Motors, né? Eu nunca vi o cliente e eu vi que ele tava lá conversando com a Tainara, atendimento ao cliente, tal. Eu falei, putz, deixa eu ter contato com o meu cliente, né? Faz tempo que eu não tenho contato com o meu cliente. Eu quero esse contato com o meu cliente. E aí eu cheguei lá, sentei numa cadeira lá, e eles conversando, daqui a pouco eu, dei um jeito de entrar no meio da conversa. E aí o cliente, vocês não sabem o que vocês têm na cidade de Jundiaí. Eu falei, é mesmo? Ele falou, Eu falei, me fale mais sobre isso. Me apresentei, né? E aí ele falou, poxa vida, eu conheço várias capitais do Brasil, né? Conheço Belo Horizonte, conheço... Ele falou outras 3 capitais lá que eu não me lembro agora. Ele falou, e eu conheci a cidade de Jundiaí, o que eu vejo na cidade de Jundiaí, eu não vi em nenhum dos outros lugares. Ele disse assim, vocês não sabem o que você tem. Eu olhei pro cara e falei, me fala mais sobre isso. E o cara me deu uma aula sobre Jundiaí. Um cara que eu nunca tinha visto na vida. E a gente conversou por 2 ou 3 minutos. O cara me deu uma aula, ele me ensinou a olhar para a cidade de Jundiaí de forma diferente. Olha que parada louca. E é um cara que eu não conhecia na vida, né? Mas eu dei a oportunidade e conversei com um estranho, né? É óbvio que você não vai chegar lá no meio da multidão, lá na 25 de março, vai parar uma pessoa e vai começar a conversar com ela. Não tô dizendo isso, né? Mas um bom dia para a pessoa no elevador, essas coisas aí, eu acho que não faz mal para ninguém, né? Então fiquem ligados e fiquem antenados. Voltando aqui para falar do tema que o Sérgio dá umas viajadas de vez em quando. Então, o que não é importante e não é urgente, elimina redes sociais, elimina essa parada. Se não faz parte do teu métier, se não faz parte do seu dia a dia, se você não precisa dessa parada para ser produtivo, vaza, né? Por exemplo, o que vocês estão fazendo aqui agora, né? Vocês estão buscando algum tipo de conhecimento, né? Porque o Sérgio não é entretenimento. O Sérgio é conhecimento. O que tem nas redes sociais? Conhecimento, entretenimento e tem mais uma outra parada, né? Que eu não lembro o que é agora, mas enfim, estou aqui para falar sobre isso daí. Então, vocês estão buscando conhecimento, né? Ok. Se está usando para isso, tudo bem. E se está usando para entretenimento, tudo bem também, desde que seja regrado, né? Desde que seja regrado. E se é urgente, mas também não é tão importante, né? Comece a delegar, né? É assim que a gente começa a dar mais liberdade para os nossos funcionários. Eu vou chamar assim, tá? É assim que a gente começa a dar mais liberdade para os nossos funcionários. Porque eu tenho certeza absoluta, né? Que muita gente aí deixa de passar alguma atividade para algum funcionário porque é urgente. Putz, não, mas esse carro aqui eu tenho que entregar na hora do almoço, então eu não vou passar pro Joãozinho ali fazer, porque o Joãozinho ele não tem tanta habilidade e ele vai demorar mais para fazer. Aí você acaba não passando, né? E aí você acaba absorvendo uma parada
que não era para você estar fazendo, era para uma pessoa mais especializada estar fazendo. Então comecem a monitorar isso daí. Eu acho que essa dica ela é importante, né? Se é urgente, mas também se não é urgente, mas é importante, então delegue, né? É assim que a gente começa a dar liberdade para os nossos funcionários. Eu me lembro que quando eu comecei a delegar algumas tarefas na SR Motors, era bem por aí mesmo, né? E eu ficava pensando, pô, mas e se a pessoa fizer errado? E se a pessoa errar? E se a pessoa fizer cagada? E se aí, eu não conseguia delegar, eu não conseguia dividir as paradas, eu não conseguia fazer nada, sabe? Então, sobrecarregava bastante. Então, fiquem antenados aí, porque pode ser complicado. Eu acho que eu conectei 2 vezes na mesma rede social. Deixa eu só confirmar essa parada aqui. Tá fazendo sentido isso para vocês? Tá fazendo sentido? Alguém aí virou a chavinha? Faz sentido isso? Responde para mim se tem medo de delegar alguma atividade, se tem insegurança de delegar alguma tarefa por conta disso daí. Comenta aí no Face, comenta aqui no Instagram, comenta se faz sentido isso. Faz sentido, né, galera? Olha o que estão comentando aqui, ó. Verdade. Eu sou filho do patrão. Peraí. Eu sou filho do patrão e preciso dar bons exemplos para os funcionários. Se a filha do dono não ligar, imagina os funcionários. A Mayara tá dizendo, olha, verdade. Então, que bom que fez sentido. A Manu tá dizendo ali, ó, que já deu uma martelada na cabeça. Que bom que deu uma martelada na cabeça de vocês, porque a ideia é essa, a ideia é dividir conhecimento. E olha que a Manu já tem métodos e processos ali, hein? A Manu já tem métodos e processos e a parada tá fazendo sentido aí. A Rio, Riel, em breve teremos uma mentoria, hein? Em breve. Sim, preciso melhorar essa questão de delegar. Fez muito sentido a questão do se é importante, mas não é urgente. Delegue. Olha que parada interessante. Vocês estão vendo como que é as coisas? A gente acaba esquecendo de olhar para algumas coisas, né? Gente, vocês não fazem ideia do que existe de técnica naquilo que a gente faz. Vocês não fazem ideia do que existe de técnica naquilo que a gente faz. Hoje mesmo aconteceu uma coisa, deixa eu ler esse comentário aqui, ó. Eu sempre falo com meus funcionários, quando eu chamo a atenção, nunca leve pelo lado pessoal, mas sim pelo lado profissional. Deixa eu falar uma coisa. Vai chegar uma hora que os nossos funcionários estarão tão educados e tão maduros profissionalmente que eles nunca vão entender aquilo como uma chamada de atenção, né? Um feedback não precisa. Só que aí assim, né, gente? Tem que tomar um cuidado muito grande com o que é feedback e com o que é xingamento. Tem gente que xinga ao invés de dar feedback. Tem gente que xinga ao invés de dar feedback. E feedback não é xingar. Feedback não é xingar. Ó, o Paulo Ademir Ferreira mandou lá um martelão na cabeça. Que bom que vocês... Que bom que tá dando uma martelada na cabeça de vocês aí. Isso aí é importantíssimo. Ó, para quem vai assistir depois, essa live está sendo ao vivo, numa sexta-feira, agora às 19 horas e 36 minutos. Não tem problema a gente falar de tempo que está acontecendo isso aí. E eu falei para a galera pegar uma cervejinha e já ir tomando uma cervejinha, porque isso aí para dar uma relaxada na mente. Então, voltando a falar aqui do que o que mata a nossa produtividade, né? Espero que todo mundo tenha anotado aí. Vamos fazer uma revisão dos 4 elementos que eu considero importante. Se é importante,
e é urgente, faça agora. Só que, gente, existem 4 quadradinhos, né? Existem 4 quadradinhos. Só que o que acontece? Se é importante e é urgente, faça agora. Se você está fazendo muita coisa que é importante e que é urgente, repetidamente, constantemente, significa que alguma coisa está errado. Ou você está procrastinando as tarefas que são importantes e urgentes, ou você está procrastinando as tarefas que são importantes, está deixando elas se tornarem urgentes. Fica ligado nisso, porque isso é extremamente importante. Saiam do quadradinho, faça correndo, faça agora. Se isso estiver acontecendo, é porque está errado, tá? A Mayara está dizendo assim, ó, recentemente contratei uma secretária, mas fiquei muito receio em fazer essa contratação e dar dor de cabeça, mas foi a melhor coisa que fizemos. Olha só, gente, uma dica que eu vou dar, eu queria entender por que a galera tem tanto medo, assim, de contratar, né? Principalmente para algumas tarefas ou para algumas atitudes, algumas ações, né? Quando a gente tem sempre o controle dos nossos processos e os indicadores, eu não consigo entender por que a gente fica tão inseguro assim, né? Porque as pessoas ficam tão inseguras, né? Então é louco. Ó, a Tami comentou uma coisa ali, ó. Faça sempre que você não gosta primeiro. Também. CLT é o maior medo. Gente, por que vocês têm tanto medo de CLT? A SR Motors ela tem 16 anos, graças a Deus a gente só teve um único problema, e eu reconheço que esse problema poderia ter sido evitado por mim, né? Mas a consciência e o nível de conhecimento que eu tinha na época não me permitiam ter o entendimento que eu tenho hoje, né? Então, eu não ligo muito não, cara. Eu sou super desencanado com essa parada, assim, sabe? A gente fazendo tudo que tem que ser feito, tudo dentro do padrão, tudo dentro do que o sindicato pede. Meu, só se a pessoa for muito mau caráter, digamos assim, entre aspas. Só que a nova lei agora, a nova lei trabalhista, acabou um pouco com a indústria, né? Porque antigamente tinha uma indústria do processo contra a empresa, né? E os juízes, né? Eles nunca foram patronais, né? Eles sempre foram a favor dos colaboradores, porque a lei entende que o lado mais fraco é o colaborador, então a lei está sempre tendenciando a estar do lado do funcionário, né, do empregado. Mas agora, com essa nova lei aí, parece que diminuiu bastante o número de ações, né? Óbvio, né? Volto a insistir que a gente, como patrão, a gente tem que fazer a parada tudo do jeitinho certinho, que é para evitar qualquer tipo de ação, né? Voltando aqui para o nosso tema de hoje, que é dono de oficina não tem tempo para fazer as coisas, não tem tempo mais para nada, não tem tempo mais para nada. Quem se sente assim, levanta a mão e dá um grito. Calma, não grita muito alto não, senão a pessoa que está aí do seu lado vai se assustar. O cara fica, olha o comentário, o cara fica 5 meses na empresa, o rendimento dele cai 80%, e para mandar embora vai sempre uma paulada embora. Puta verdade. Verdade. Concordo, Tami. Concordo plenamente. E eu vou te falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Estou saindo do tema dono de empresa não tem tempo para nada. Vou dar só uma diquinha, tá? Faça um bom processo seletivo. Faça um bom processo seletivo que evita, não acaba, não elimina, mas evita bastante isso daí. Evita e muito. Meu, joga as cartas na mesa. Sabe o que vai começar a acontecer quando você começar a fazer um processo seletivo bem
criterioso, as suas opções vão diminuir mais ainda. Essa é a notícia triste. Suas opções vão diminuir mais ainda, porque não é fácil, né? Quem aí acha que é fácil contratar mecânico? Né? Não é fácil contratar mecânico, principalmente os que são bons, né? É por isso que precisa ter um bom processo seletivo, para não acontecer isso. O cara trabalha 3 meses, dá uma bela de uma produtividade, e aí depois, pum, cai o rendimento. Pô, peraí, esse cara não entendeu a proposta, esse cara não entendeu o propósito da empresa, né? Então, seja mais criteriosa no seu processo seletivo. Vai demorar mais para você encontrar uma pessoa, mas quando você encontrar, a chance de dar tempo durante mais tempo é maior. Essa é a dica que eu te dou, tá? E eu falo para você que vai diminuir as tuas chances, porque a gente vive isso, tá? Nós estamos em processo seletivo na SR Motors desde outubro. Outubro, novembro, dezembro e janeiro. São quase 4 meses de processo seletivo. Quase 4 meses de processo seletivo. E conversa, e entrevista, e faz testes, e aplica técnicas, e aí vai diminuindo, e aí demora. Só que sabe o que acontece? Por que a gente faz isso desse jeito? Porque assim, não vale a pena. Olha a energia que você está colocando. A cada 3 meses você tem que trocar de funcionário, a cada 3 meses você tem que trocar de funcionário. Se a gente tivesse contratado errado há 4 meses atrás, agora a gente teria que estar mandando embora, gastando dinheiro e fazendo um novo processo seletivo. Não vale a pena. Você entendeu? Então a gente prefere demorar mais para contratar e contratar certo. E a gente mesmo apaga os incêndios, a gente mesmo passa as dores de cabeça, a gente mesmo diminui a quantidade de serviços que a gente atende, mas para evitar qualquer tipo de situação nesse sentido, que aí acaba sendo desgastante e aí acaba se tornando chato ser dono de oficina. Aí realmente acaba se tornando chato ser dono de oficina. Aí não dá, né? Eu penso assim, quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte. Eita, eu sou suspeito para falar isso, hein, meu? Cheguei à conclusão de que o bom... Eita, fiz alguma coisa errada. Cheguei à conclusão de que o bom tem a sua oficina ou está empregado. Tem isso daí também, né? Tem aqueles empresários que tiram os bons, né? Olha lá o que está dizendo. Então, mas aí tem você. Cheguei à conclusão que os bons são empresários. Então, mas aí tem você. Vocês insistem em achar que as coisas para mim são mais fáceis, né? Vocês insistem em achar que as coisas para mim são mais fáceis. Não são, gente. De verdade, não são mais fáceis. A Mayara está dizendo assim, ó. Para termos mais tempo, precisamos delegar funções aos funcionários. Cada funcionário tem função, tem a sua habilidade em algo, ele sendo apto nessa função. O patrão fica mais tranquilo com o tempo. Ô, menina, isso daí foi um poema. Eu acabei de ler um poema. Isso aí é o que a gente prega no método, isso aí é o que a gente ensina no método. Olha só, eu não faço reparo. Infelizmente, às vezes, tem que ficar mediando até chegar na hora de contratar o top. Também, né, Tan? Também, isso daí é uma alternativa. O Japa está dizendo assim, ó, qual está sendo a média salarial de um mecânico que desenrola o processo? A gente conversou sobre isso na segunda-feira, Japa, mas é um assunto interessante, não tem problema a gente voltar nesse assunto. Cara, eu costumo dizer que o profissional que faz aquilo que a empresa precisa que seja feito, ele ganha quanto ele quer. Hein? Óbvio que, entre aspas, dentro das limitações do faturamento e da rentabilidade da empresa, né? Mas o piso da categoria é 1.500, 1.400 e alguma coisa, depois do dissídio agora, eu não sei para quanto foi, né? Mas o piso é isso, e aí, aí sai parte de 1.400, aí vai até o quanto o cara resolve dentro da sua empresa, né? Aí é a hora do patrão pegar, no meu ponto de vista, tá? É a hora do patrão pegar e pensar assim, pô, eu tô ganhando dinheiro, eu estou faturando, tô colocando dinheiro no bolso, beleza. Eu sou muito de dividir, sabe? Eu sou muito de
dividir para multiplicar. Essa é a minha filosofia, né? O que é essa parada, Sérgio, de dividir para multiplicar? Eu falo, galera, vamos trazer a rentabilidade da SR para 9%, 10%, 11%, porque a gente trazendo a rentabilidade para esse número, a gente ganha, a empresa ganha mais dinheiro e a gente divide o bolo. Você entendeu? É participação, porque daí você imagina o cara sabendo que se ele levar o número para 8%, ele vai ganhar X, se ele levar o número para 9%, ele vai ganhar X mais um outro X. E, cara, aí é a receita do sucesso, no meu ponto de vista. As grandes empresas fazem isso, cara. Paga por participação, paga comissões, paga... Eu costumo dizer... uma das coisas, eu acho que isso daí vai servir para a Tami também. Uma das coisas que a gente faz muito lá na SR Motors, a gente pergunta para o cara, quando a gente está contratando, a gente pergunta para o cara qual que é a expectativa de salário. Prestem atenção. Vou ensinar vocês a fazerem 2 perguntas quando vocês estiverem contratando. Isso vai direcionar muito vocês na tomada de decisão se contrata ou não. Qual é a sua expectativa de salário, né? E quanto ele quer ganhar? 2 não, 3, desculpa, né? Qual que é a expectativa? A Tami pergunta lá. Qual que é a expectativa? Qual que é a sua expectativa? Ah, eu acho que vai pagar X. Eu acho, né? Quanto você quer ganhar? E depois tem uma outra terceira pergunta que eu faço pro cara. E isso eu faço constantemente para os meus, tá? Quanto você queria estar ganhando hoje? O que seria aquele salário? Você fala assim, eu vou trabalhar aqui pro resto da minha vida. Eu sempre pergunto isso. Por quê? Para saber qual que é o tamanho da ambição do cara, né? Eu sempre procuro atender a ambição do cara. A ganância não, a ambição. Porque a ganância, ele vai querer ganhar mais do que a empresa, né? Mas eu sempre tento atender a ambição da pessoa, né? Isso na questão salarial, tá, gente? Mas coloca uma coisa na cabeça de vocês. Não é por dinheiro. Não é por dinheiro. Existem estudos, existem pesquisas que provam que, na maioria dos casos, os funcionários não saem da empresa por dinheiro, eles saem pelo líder, pela liderança, tá? Voltando a falar aqui do assunto, que dono de oficina não tem tempo. Vocês começaram a perceber que uma coisa vai puxando para outra, né? Mas aí eu já estou entrando no lance de contratação, eu não quero entrar no lance de contratação, e a nossa live já está indo, meu Deus do céu, cara, a nossa live já está indo para 46 minutos, tá todo mundo tomando cerveja aí? Espero que sim, né? Imagina, espero que sim, nada. Quem toma, toma, quem não toma, não toma. Paga o salário acima do piso, premiação, e trabalhe com ação, com acho que comissão também, né? Muito bem. Não fica quieta, não. Você pode conversar. Eu adoro conversar com vocês. Ah, meu Deus, ferrou. Então fica quieta. Eu vi a resposta dela, é melhor não falar nada. Eu não vou nem ler o que você escreveu, porque senão já dá vontade de encerrar logo essa live aqui. Que hoje é sexta-feira, né, gente? Olha só, deixa eu falar uma parada para vocês. Gente, a semana foi intensa. A semana foi bastante intensa. Semana que vem vai ser assim de novo, tá? Fica a dica para vocês. Semana que vem vai ser assim de novo. Não quero nem saber, né? Olha só, vocês estão matando eu aqui. Essa galera do Instagram aqui, ó, o Facebook. A galera do Instagram é do mal. A galera do Instagram é do mal. Vocês não sabem o que eles estão bebendo a essa hora da noite. Eles são do mal. Nem vá para lá ver o que eles estão escrevendo nos comentários. São todos do mal. Bom, mas enfim, galera, eu espero que o nosso bate-papo tenha sido legal. Hoje eu queria fazer uma parada mais leve, assim, sabe? Eu queria fazer uma parada um pouco mais leve,
mais de boa, sexta-feira, aquele relax, mas como eu havia prometido, live, né? Live no dia de hoje. Eu não sei se vocês perceberam, mas hoje eu estiquei a live aqui até 48 minutos. Na semana que vem tem mais live. Galera, é o seguinte, não sei se vocês já perceberam a movimentação, não sei se vocês já perceberam a nossa movimentação nos nossos... no nosso Instagram, no nosso Facebook, vai rolar a oficina 19h30. Vai rolar a oficina 19h30, que foi uma parada... É uma oficina 630, só que mais power. Mais foda ainda. Então, se vocês conhecem alguém que ainda não conhece o método, que está envolvido com o segmento automotivo, manda tudo para nossa rede social que nós vamos fazer bagunça. Gente, o ano de 2021 vai ser pequeno para a gente. Nós vamos regaçar a boca do balão, entre nós, obviamente, né? De uma maneira positiva. Então, o recado que eu queria dar para vocês hoje, eu espero que eu tenha contribuído com vocês em tornar o dia a dia de vocês menos corrido. Eu espero que os insights que eu tenha trago para vocês aqui hoje tenha feito com que vocês entendam que tempo não falta, tempo existe, né? E o que faz a gente nos parecer sobrecarregados, ou é o excesso de trabalho, ou é o não delegar tarefas, ou é a falta de planejamento, a falta de um roteiro, ou é o excesso de redes sociais, e mais um monte de outras coisas que a gente discutiu aqui no programa de hoje, de oficina mecânica que não dá dor de cabeça, com o tema dono de oficina não tem mais tempo para nada. Beleza? Eu vou encerrar por aqui. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos no próximo programa. Valeu!